O silêncio que se formou ao redor dele foi mais alto do que qualquer música natalina tocando naquele shopping. O menino estava parado, com os olhos marejados, enquanto um funcionário falava alto demais, apontando o dedo como se estivesse expulsando um problema, não uma criança. As pessoas diminuíram o passo só o suficiente para observar, algumas fingindo interesse nas vitrines, outras encarando sem pudor. O segurança já se aproximava, a mão no rádio, enquanto o garoto apertava os lábios para não chorar ali mesmo. O frio passava fácil pelo casaco fino, mas nada gelava mais do que aquela sensação de estar completamente deslocado, como se aquele lugar tivesse sido feito para deixar claro quem pertencia ali e quem não pertencia. Ele respirou fundo, segurando algo no bolso com tanta força que os dedos ficaram brancos, e abaixou a cabeça. Não disse nada. Não se defendeu. Apenas aceitou o peso daquele olhar coletivo que julgava sem saber. Era véspera de Natal, e ali, no meio de luzes douradas e árvores gigantes, uma criança aprendia do jeito mais duro como o mundo podia ser cruel quando ninguém conhece a sua história. Só depois desse momento é que faz sentido voltar algumas horas no tempo. Aquele menino tinha entre 10 e 12 anos. Era difícil dizer exatamente porque a vida tinha feito ele parecer mais velho do que realmente era. Ele vinha de um bairro simples, daqueles onde o barulho nunca dorme e o cheiro de café forte pela manhã mistura com preocupação constante. A mãe estava internada há semanas, ligada a aparelhos. E naquela madrugada, ela tinha segurado a mão dele com a pouca força que restava para pedir uma coisa só: que ele fosse até aquele shopping e entregasse algo a uma pessoa específica, custasse o que custasse. Ele não estava ali para pedir esmola, nem presente, nem atenção. Estava ali por promessa. O contraste entre o mundo dele e aquele cenário era quase ofensivo. Enquanto crianças riam com sacolas que custavam mais do que tudo que ele já teve, ele contava moedas no bolso para pagar o ônibus. Ainda assim, entrou de cabeça erguida, porque quando a gente cresce cedo demais, aprende que promessa feita para a mãe não se discute, se cumpre. E aquele dia inteiro parecia ter sido desenhado para testar até onde ia a coragem silenciosa daquele menino. O dia tinha começado antes mesmo do sol aparecer direito. Ele acordou naquele quarto emprestado da casa de uma vizinha, com o barulho distante de ônibus e um frio que parecia ter entrado nos ossos. Não tinha despertador, nunca precisou. A preocupação fazia esse papel. A primeira coisa que fez foi conferir o bolso do casaco, como se tivesse medo de que aquilo tivesse sumido durante a noite. Não tinha. Depois, seguiu a pé até o hospital público, aquele prédio antigo que sempre cheirava a desinfetante barato e café requentado. A mãe estava lá, imóvel demais para alguém que sempre foi inquieta. Os aparelhos apitavam num ritmo que ele já conhecia, quase como um relógio cruel marcando o tempo. Ela abriu os olhos por poucos minutos, o suficiente para segurar a mão dele e falar baixo, com dificuldade, pedindo que ele fosse até aquele shopping específico, naquele dia específico. Não explicou tudo, não teve força. Só disse que precisava confiar em alguém e que ele era a única pessoa que podia fazer aquilo por ela. Quando ele saiu do quarto, prometeu em silêncio que voltaria com uma resposta. Foi ali que o peso daquele pequeno objeto no bolso ganhou um significado ainda maior, como se carregasse junto a última esperança daquela mulher. O caminho até o shopping foi longo, mesmo não sendo tão distante no mapa. Ele pegou 2 ônibus, sempre sentado perto da janela, observando a cidade mudar de cara aos poucos. As casas simples deram lugar a prédios espelhados. As calçadas quebradas viraram pisos impecáveis. O frio aumentava conforme o dia avançava, e ele se encolhia no banco, ensaiando mentalmente o que diria quando chegasse lá. Ao descer no ponto final, ficou alguns segundos parado, encarando-a.
Fachada iluminada do shopping, como se estivesse diante de outro país. Portas automáticas se abriram, liberando um ar quente, perfumado, artificial. Lá dentro, tudo brilhava demais. Luzes, sorrisos, vitrines. Ele caminhou devagar, sentindo os tênis gastos rangerem no chão polido. Tentou abordar uma vendedora, depois um segurança, sempre com educação, sempre começando com licença. As respostas vinham rápidas, cortantes, ou simplesmente não vinham. Era como se ele fosse invisível. E ainda assim, ele continuava. Porque quando você carrega uma promessa no bolso, desistir não é uma opção, mesmo quando o mundo inteiro parece dizer que aquele não é o seu lugar. À medida que as horas passavam, o shopping parecia ficar mais cheio e, ao mesmo tempo, mais frio para ele. Não frio de temperatura, mas de gente. Cada tentativa de se aproximar de alguém vinha acompanhada de um olhar desconfiado, de um suspiro impaciente, de um corpo que se virava antes mesmo dele terminar a frase. Um vendedor de uma loja de relógios caros chegou a rir, daquele riso curto e seco, quando o menino perguntou se sabia onde encontrar determinada pessoa. Um segurança, alto demais, com a testa sempre franzida, pediu para ele não ficar rodando, porque estava atrapalhando o fluxo. O garoto agradeceu mesmo assim, como se pedir desculpa por existir fosse algo automático. Em volta, famílias tiravam fotos em frente às decorações, crianças choravam por brinquedos caros, adultos reclamavam do cartão que não passava. Tudo parecia tão distante da realidade dele que chegava a doer fisicamente. A cada recusa, ele apertava mais o objeto no bolso, sentindo as bordas já gastas, como se aquilo fosse a única coisa concreta num lugar que insistia em tratá-lo como um erro fora do cenário. O tempo corria e com ele crescia o medo de falhar, não por ele, mas pela mãe, deitada num hospital, esperando por algo que talvez nunca chegasse. Foi então que a situação saiu do controle. Perto da praça central, onde uma árvore de Natal gigantesca se erguia como um monumento ao excesso, um funcionário do shopping decidiu que já tinha sido paciente demais. Falou alto, num tom que ecoou entre as pessoas, dizendo que aquele menino estava incomodando clientes, que aquele não era lugar para esse tipo de coisa. Algumas cabeças viraram na hora. Outras pessoas pararam de fingir que não viam. O garoto sentiu o rosto queimar, os olhos encherem, mas segurou. Deu 2 passos para trás, murmurou um desculpa, quase inaudível, e foi-se sentar perto da base da árvore, onde ninguém parecia querer ficar. Ali, cercado por presentes falsos e luzes piscando, ele deixou as lágrimas caírem em silêncio, tentando ser pequeno, invisível. Gente passava por ele como se fosse parte da decoração. Alguns com pena, outros com desprezo aberto. E enquanto o Natal brilhava artificialmente ao redor, aquela criança sentia o peso de uma solidão que não combinava em nada com as músicas alegres que insistiam em tocar. Depois de um tempo que pareceu maior do que realmente foi, algo no clima do shopping mudou. Não foi imediato, mas perceptível para quem observa gente há tempo suficiente. Funcionários começaram a andar mais rápido, seguranças ajeitaram os ternos, vendedores se alinharam nas portas das lojas como soldados em formação. Um burburinho atravessou o ar, diferente da empolgação comum do Natal. Era respeito misturado com nervosismo. Um grupo de pessoas importantes estava chegando. O menino percebeu antes de muita gente, talvez porque estivesse atento demais a tudo naquele dia. Quando levantou a cabeça, viu homens de postura rígida abrindo caminho, mulheres elegantes falando baixo ao telefone, relógios que brilhavam sem precisar de luz. No meio deles, uma figura específica fez o coração dele acelerar. Era alguém que ele reconhecia de fotos antigas, guardadas com cuidado em casa. Sem pensar muito, se levantou num impulso e tentou se aproximar. Deu poucos passos antes de ser barrado com firmeza por um segurança que colocou o
braço à frente, e pediu para ele se afastar. O menino tentou explicar, a voz tremendo, mas foi interrompido com rispidez. Agora não, garoto. O tom foi alto o suficiente para chamar a atenção de novo. E ali, mais uma vez, ele se viu exposto, com todos os olhares voltados para ele, como se fosse um incômodo insistente num cenário que não tinha sido feito para acolhê-lo. Foi nesse momento que algo diferente aconteceu. O menino, já cansado de engolir o choro, respirou fundo e fez a única coisa que ainda não tinha feito. Tirou do bolso aquele pequeno objeto que vinha protegendo o dia inteiro. Não era valioso em dinheiro, mas carregava um peso emocional que quase dava para ver. Ao mostrar aquilo, chamou a atenção da pessoa certa. Um dos adultos do grupo franziu o senho, se aproximou alguns passos e pediu para ver melhor. O silêncio ao redor se espalhou rápido, como se alguém tivesse desligado o som do shopping. Quando o homem reconheceu o que estava ali, a expressão dele mudou completamente. O rosto perdeu a cor, os ombros caíram um pouco e ele pediu que o segurança se afastasse imediatamente. As pessoas ao redor não entendiam nada, mas sentiam que algo sério estava acontecendo. O menino, com as mãos tremendo, explicou em poucas palavras quem ele era e por que estava ali, falando da mãe no hospital, da promessa, do pedido feito naquela madrugada. Cada frase parecia puxar um fio invisível que ligava aquele passado esquecido ao presente luxuoso. E ali, diante de todo mundo, começava a ficar claro que aquela criança nunca deveria ter sido ignorada e que o constrangimento, finalmente, começava a trocar de lado. A reação em cadeia foi imediata e desconfortável de assistir. O homem que tinha reconhecido o objeto, uma pulseira simples, de couro gasto, com uma pequena medalha marcada por iniciais antigas, pediu silêncio com um gesto curto, algo que ninguém ali ousou ignorar. Ele se abaixou na frente do menino, na altura dos olhos, quebrando toda aquela hierarquia invisível que existia segundos antes. A voz dele saiu baixa, diferente do tom firme que usava com os seguranças. Perguntou o nome do garoto, o nome da mãe, confirmou detalhes que só alguém muito próximo poderia saber. Cada resposta vinha acompanhada de um nó maior na garganta de quem escutava. Pessoas que minutos antes desviavam o olhar, agora esticavam o pescoço para tentar entender. Funcionários que tinham sido ríspidos começaram a suar, ajeitando crachás, cochichando entre si. Ficava evidente que aquela pulseira não era um objeto qualquer. Era algo que ligava aquela criança a uma história que antecedia todo aquele luxo. O homem respirou fundo, passou a mão no rosto e ficou alguns segundos em silêncio, como quem é atingido por um arrependimento antigo demais. Quando se levantou, fez algo que ninguém esperava. Pediu desculpas ao menino, em voz alta, clara, para que todos ouvissem. Não pediu desculpa pelo atraso, mas por tudo o que tinha sido perdido ao longo dos anos. E naquele pedido simples, o ar do shopping ficou pesado, como se todo mundo tivesse sido obrigado a encarar seus próprios julgamentos. A partir dali, o Natal daquele menino mudou de direção de um jeito quase irreal. O grupo poderoso se reorganizou em volta dele, não mais como obstáculo, mas como proteção. Um dos seguranças correu para buscar água, outro ligou imediatamente para alguém do hospital indicado pelo garoto. O homem explicou, sem entrar em detalhes demais, que aquela mãe tinha feito parte da vida dele antes da riqueza, antes do império, num tempo em que promessas ainda significavam alguma coisa. Disse que tinha falhado em manter contato, que a vida tinha atropelado o que era importante e que aquela criança ali era a consequência viva disso. O garoto ouvia tudo meio atordoado, como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Ele não parecia feliz, nem aliviado ainda. Parecia exausto. Mas quando o homem garantiu, olhando nos olhos dele, que a mãe teria o melhor cuidado possível, que não passaria aquele Natal esquecida, algo finalmente cedeu.
Os ombros do menino relaxaram pela primeira vez no dia. Não era sobre ganhar presentes, nem sobre pertencer àquele lugar. Era sobre voltar ao hospital com uma resposta. E naquele instante, cercado por luzes artificiais e gente que finalmente o via, ele soube que a promessa tinha sido cumprida, mesmo sem entender completamente como a vida tinha dado aquela volta tão brusca. O resto daquele dia aconteceu num ritmo estranho, como se o tempo tivesse perdido a pressa. O menino saiu do shopping por uma porta lateral, escoltado, mas não se sentia importante nem especial, só pequeno e cansado demais para processar tudo. Dentro do carro silencioso, olhando a cidade passar pela janela escura, ele pensava na mãe, no cheiro do hospital, no medo de chegar tarde demais. Ninguém falou muito. O homem ao lado dele mantinha o olhar fixo à frente, com aquela expressão de quem revisita escolhas antigas e percebe, tarde demais, o preço delas. Quando chegaram ao hospital, nada de entrada triunfal, nada de espetáculo. Apenas passos rápidos pelos corredores, médicos chamados pelo nome, portas que se abriram com urgência. O menino ficou encostado na parede enquanto adultos falavam termos difíceis, assinavam papéis, tomavam decisões. Ele só queria ver a mãe. Quando finalmente deixaram, ele segurou a mão dela de novo, sentindo o mesmo aperto fraco, mas agora, acompanhado de um suspiro mais tranquilo. Ele contou, baixinho, que tinha ido, que tinha conseguido, que ela não estava sozinha. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Foi a única resposta que ele precisou. Naquela noite, enquanto o Natal acontecia em outros lugares com mesas fartas e risadas altas, o menino dormiu numa cadeira dura ao lado da cama da mãe, usando o casaco fino como cobertor. Não ganhou brinquedos, não tirou foto com Papai Noel, não teve ceia bonita, mas teve algo que muda uma vida inteira. A sensação de que, mesmo depois de tanta rejeição, alguém finalmente tinha ouvido. Nos dias que vieram depois, muita coisa mudou. Tratamento, apoio, respostas que nunca chegaram antes. Outras coisas continuaram doendo, porque nem toda ferida fecha rápido. Até hoje, dizem que ele não entende completamente porque tudo precisou acontecer daquele jeito, porque teve que ser naquele dia, naquele shopping, daquela forma tão dura. Mas ele sabe de uma coisa: ele entrou ali invisível e saiu visto. E isso marcou não só o destino dele, mas o de muita gente que naquele Natal aprendeu do jeito mais desconfortável possível que gentileza não deveria depender de aparência, dinheiro ou sobrenome. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo.